Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou a Jacilene do canal do YouTube Evolução em Conhecimento e hoje a gente vai estar falando sobre o tema empatia, essencial nas convivências, nas relações humanas. E o que é empatia? O que significa você ter empatia, né? Significa você, apesar de não estar passando por aquele momento, pela dor do outro, mas você tem consciência que o outro está com dor, não é? É você não estar passando pelo momento, porém você compreender a emoção do outro. Então, o que caracteriza, por exemplo, uma pessoa que tem empatia? Então, quem tem empatia vai demonstrar habilidades como, por exemplo, estar presente na vida do outro, não é? Através de uma conversa, de perguntar se está bem, de perguntar como você está, por exemplo, não é? E a gente tem também outras características, por exemplo, como essa questão da escuta ativa, né, de você realmente ouvir o outro e não estar ali numa conversa apenas para colocar a sua opinião, né, esperar somente o outro parar de falar e começar a falar ou até interromper a fala do outro, mas você ter essa escuta ativa, né, esse dom da escutatória também é importante quando se tem a empatia. Então, o ouvir o outro, né? E essa questão também de você se comunicar de forma não verbal também faz parte da empatia. Então, quem tem empatia vai demonstrar, por exemplo, a gente sabe que existem ações não verbais, né? Conduta não verbal que é agressiva. Então, quem tem empatia vai ter aquele caráter realmente de estar ali presente, mas não de forma agressiva, né? Não vai se comunicar de forma violenta, né? Então, também uma das características de quem tem empatia é fazer pausas, por exemplo, né? A gente ter uma conversa, mas a gente também saber fazer pausas no diálogo, por exemplo. Também sobre essa questão de ter empatia, né? Você, ao invés de você dar conselhos para alguém, para dar a sua opinião para alguém, né? Fazer julgamentos, isso está fora da linha da empatia. Então você acaba fazendo perguntas. Então, por exemplo, quando alguém chega para conversar com você, saber como que ela vai agir na forma dela, que é algum tipo de recomendação, você começa a exercitar essa questão do desabrochar do outro. Então você começa a fazer perguntas. À medida que você vai fazer perguntas, o outro vai se encontrando e vai encontrando a sua própria resposta, né? Essa questão da interferência na vida do outro também faz parte, né? Existe uma diferença de você dar conselho e você fazer perguntas para que o outro encontre a sua própria resposta, né? Aquela resposta que vem do interno, né? Do interior. Então, outra questão também que é exercida através da empatia é sobre, em um diálogo, a gente não colocar, por exemplo, eu sou isso, você é aquilo. Quando a gente usa esse diálogo do eu e você, a gente faz uma separação. Então, sempre que a gente quer, né, estabelecer esse grau de empatia, a gente coloca no discurso a palavra nós, né? Você coloca o pronome nós. Então, quando você coloca o nós, você traz o outro para o diálogo, né? Faz o outro se sentir parte e exercita também essa questão da empatia. Então, outra questão também é você poder, né, entender o ponto de vista do outro. Por exemplo, você tem uma opinião, o outro tem outra opinião. E vocês não discutem por isso, mas vocês entendem que possuem opiniões divergentes, mas vocês não vão chegar a um ponto de discutir, de brigar por isso, né? Você entende que o outro tem experiências diferentes, tem opinião diferente, e você respeita isso, você respeita a diferença do outro, né? Outra coisa que pode surgir a partir do desrespeito da diferença do outro é o preconceito. Então, quando a gente tem esse grau de empatia desenvolvida, a gente também aprende a lidar com a diferença do outro, passando a não ter preconceito, né? Que você preconceituar o outro a partir da sua opinião e julgá-lo por isso.
Outra questão também de você ter empatia é você não gostar de conflitos. Então, raramente você vai gostar de ter conflito com alguém, ter algum tipo de discussão, de briga. Você vai prezar mais por ter relações harmoniosas, onde eu possa haver trocas positivas, tanto na sua vida quanto na vida do outro também. Então, algumas vezes quem tem empatia também vai ter essa questão de não vai se sentir encaixado em determinadas situações, porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas, elas estão falando da vida das outras pessoas, estão julgando as outras pessoas, estão falando sobre eventos que geram negatividade. Então, poucas pessoas vão estar focadas realmente no positivo, nas coisas boas, nas ideias construtivas, na visão de futuro, né? Vão estar unidas ali para compartilhar ideias. Às vezes elas estão ali unidas para compartilhar a vida das outras pessoas. Então, quem tem empatia, quem sente essa questão da dor pela vida do outro, pelas relações humanísticas que existem na vida do outro, vai estar de fato encaixado ali, vai se sentir meio que um estranho, né? Uma estranha. Então, é outro exercício também sobre a questão da empatia. Então, sobre a questão de ter empatia, quem é empata, né? Quem tem empatia, quem tem um grau maior de empatia, também vai sentir essa necessidade de isolamento. Por exemplo, vai buscar momentos a sós, onde vai estar ali mais calmo, né? Tranquilizando as suas próprias energias. A gente sabe que tudo é energia, né? Tem até a frase do Einstein que fala sobre essa questão das energias. Então, vai buscar ali a sua restauração de energia consigo próprio, consigo mesmo, né? Vai buscar ali um refúgio na natureza, por exemplo, para se reabastecer. A natureza traz isso no verde, a cura. Então, para quem quiser também seguir nosso Instagram, lá a gente coloca várias dicas para estar evoluindo, se conhecendo, né? Exercitando essa questão do autoconhecimento. E a gente traz também aqui para você quem tem o transtorno de déficit de empatia, né? Nem sempre a gente consegue ter empatia ou um alto grau de empatia, enfim. E algumas pessoas têm essa dificuldade realmente de ter empatia, né? E o contrário da empatia é o egoísmo, que é você pensar apenas em você e esquecer o outro, né? Que é exercer mais o ego do que se colocar no lugar do outro. Então, quem tem esse déficit, por exemplo, apresenta como característica o egoísmo, né? Como eu acabei de falar, que é sobre essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, colocando você em primeiro lugar. É claro que a gente deve se valorizar, mas quando a gente sabe que algo vai prejudicar a vida do outro e mesmo assim a gente faz, você está sendo, né? A gente está sendo egoísta. Então, outra característica desse déficit de empatia é não ter filtro, ou seja, você fala com o outro de forma qualquer, você não pensa antes de falar, você age sem pensar também, né? Então você não tem esse exercício de reflexão, você fala o que quer, né? Tem essa questão da grosseria, você não mede as palavras com que vai falar com o outro, né? Então a gente tem que refletir esse nosso pensamento. Outra questão de quem tem déficit de empatia é a não compreensão. Então, por exemplo, se o outro tem uma opinião divergente, se o outro passa por uma situação, você vai julgar, você não vai buscar compreender por que aconteceu aquilo na vida do outro, por que o outro tem uma opinião diferente. Então, quem tem déficit também de empatia vai apresentar esse incômodo por emoções alheias. Por exemplo, se o outro está chorando, não vai sentir empatia. E a gente tem também o estudo através dos graus, né? Tem a psicopatia, a sociopatia, tem vários outros graus, né? Que a gente vê essa questão da apatia. E quando a gente vai estudar a fundo sobre isso, a gente entende um pouco melhor. E sobre essa questão de você se incomodar com as emoções alheias, né? Porém, você não perceber o sofrimento no outro e procurar ajudar, procurar apoiar, procurar estender a mão, né? Procurar dar um abraço quando vê o outro triste, quando vê o outro magoado, ou você não sentir essa necessidade de pedir desculpa quando erra, quando pedir perdão quando erra, essa questão de você continuar errando, apesar de pedir desculpas, é mais uma demonstração da falta de empatia, desse déficit de empatia, né? Que você não sente comoção pela tristeza do outro. E outra questão também que apresenta esse déficit de empatia é você fazer julgamentos, né? Diversos julgamentos, por exemplo.
sobre a conduta do outro, né? Sobre a vida do outro, porque o outro é diferente de você, então você começa a julgar, né? Então, essas são as características, né? Nesse vídeo a gente falou sobre quais são as características de quem tem empatia e quem tem também esse transtorno, esse déficit de empatia. E como que a gente faz, né? Para poder exercitar essa questão de ter empatia pela vida do outro. Primeiro a gente busca se conhecer, né? Já dizia a frase da Bíblia, né? Amai uns aos outros como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar, a gente precisa exercitar essa questão do autoconhecimento. A partir desse momento que a gente se conhece, que a gente sabe das nossas emoções, como que a gente supre isso das nossas emoções, a gente consegue melhor ter relações humanas com o outro, impactando menos, né? Através do exercício da empatia. Então, gente, para quem gostou desse vídeo, curte aqui, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e seja aqui conosco a caminho dessa evolução, né? Se conhecendo e evoluindo. Até o próximo vídeo.